né? Bom, a gente atuou, mais 10 minutinhos eu acabo, tá? A gente entrou com um projeto junto ao Memórias Reveladas, né, tal qual o Pedro Moura relatou aqui, um projeto importante. Se de fato ele tem razão, num projeto, numa passada só do Memórias Reveladas não dá para tratar o acervo todo, né, de nenhuma das instituições, o nosso também não deu, mas a gente conseguiu fazer um recorte de 340 mil fichas temáticas que estão disponíveis no site do Memórias Reveladas, né? Você pode consultar lá, né? E começar o registro por assuntos dos dossiês de ordem política e ordem social, que também estão lá no portal, né? A gente começou em 93, isso foi da minha lavra eu já trabalhava no arquivo, a microfilmar o acervo do DOPS. Por que não digitalizou? Porque não existia na época, né? Existia, mas era um negócio numa escala de valor e ninguém conhecia a tecnologia. No Estado, inclusive, chega um pouco depois, né? Porque o recurso é mais limitado. Mas microfilmagem já tinha. Parece paranoia, mas agora está sendo útil por outro motivo. A ideia de microfilmar era baseada na hipótese de que e se vira o jogo? Como vira o jogo? Democracia? Agora a gente já pode dizer, estamos falando em 93, né? Isso faz 17 anos atrás, né? Agora talvez seja o período mais longo da democracia brasileira que a gente está vivendo agora, né? Em 93 não era, né? Em 93 a ditadura tinha caído há 8 anos, né? Então eu falei, bom, vamos microfilmar para preservar, por causa de algum sinistro, e porque se precisar numa emergência levar embora, é mais fácil levar uma Kombi com um monte de microfilme do que 5 caminhões com arquivos de aço, né? Então, a estratégia foi baseada nessa meia paranoia, né, e uma necessidade de preservar a documentação. Então a gente começou a microfilmar em 93, né, o que faz com que hoje nós tenhamos 80%, porque o volume é muito grande, 80% dos dossiês do Serviço Secreto microfilmados, né. Nós temos alguns projetos em andamento, né, além do Memórias Reveladas, que já se encerrou a primeira fase, de fato não tivemos nenhuma fase subsequente, infelizmente. Nós estamos participando de um projeto de infraestrutura da FAPESP, o Infra 6, né, e que está possibilitando microfilmar, ou digitalizar esses microfilmes, né, e, enfim, digitalizar os dossiês do Serviço Secreto, né, e indexar. Digitalizar é um negócio muito difícil, né? A coisa mais fácil é transformar, criar a imagem digital. Todo o resto do processo é que é o grande problema, né? Que é a indexação, é o tratamento, é o banco de dados que vai publicar, as referências de pesquisa para essa imagem, né? Eu brinco, digitalizar a foto do aniversário de churrasco é fácil, entendeu? Você tem lá suas 50 fotos, aquelas quando ainda era com filme, né? Não era a coisa digital já na nascedouro da imagem. É fácil, você vai lá, põe um nome, uma data e acabou. Você sabe, você olha, isso aqui é a foto de churrasco, aquela do casamento. Quando você tem um acervo com milhões de documentos, com referências que você tem, pô, mas o que é isso aqui? Isso aqui é o prontuário 50Z38. Eu falei, bom, mas e como é que a pessoa vai achar o que tem aqui dentro? É pelo nome das pessoas que estão dentro do dossiê, das pessoas que estão citadas no dossiê. E quantas são? Eu falei, bom, só um abaixo-assinado tem mais de 300 assinaturas. Os 300 estão fechados, num abaixo-assinado. Então, às vezes, um dossiê, ele pode remeter a 5 mil nomes, a 10 mil nomes. Então, como é que você linka? E, às vezes, o mesmo documento remete a 200 nomes diferentes, que estão relacionados. Então, você tem que fazer uma ligação digital daquela imagem com todos aqueles nomes. Não é fácil. Por isso, mas por que o arquivo até hoje não digitalizou todo o seu acervo? Escuto isso também, né? Porque a gente é lento, né? Não, porque é complexo o trabalho, né? Bom, nós somos parceiros da Comissão de Anistia, não só como fornecedores de material, né? Mas também participando do segundo edital, estamos participando, entregamos já agora, encaminhamos o projeto, a terceira versão do edital, Marcas da Memória, né? E no segundo edital nós fomos contemplados com muito orgulho pela equipe que eu faço parte, em primeiro lugar numa seleção aí que tinha uma coisa de classificação, e 21 projetos aprovados, em 39 apresentados, nós ficamos em primeiro, para digitalizar
uma parte do acervo fichas e prontuários. A gente escolheu, até por uma questão de ser o acervo menos tratado e que precisava disponibilizar, menos conhecido, né? É o acervo do DOPS de Santos, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho o que era, né? O número é cabalístico, né? 11.666 prontuários, mas é verdadeiro o número, por incrível que pareça. Eles estão sendo cruzados com as imagens das fichas do banco de dados, né? E vai ser possível consultar o nome, você vê a ficha com as outras informações, né? A gente inicialmente queria aplicar o reconhecimento de caractere na ficha inteira, mas é um processo muito lento. A gente tem softwares da melhor qualidade que fazem isso, e também vem a pergunta, por que vocês não aplicam a CR em todo o acervo? Porque é impossível. Porque precisaria ter milhares de pessoas redigitando, porque o grau de reconhecimento dos melhores softwares ele ainda é muito baixo. Porque quando você fala 96% de reconhecimento, não é que reconheceu 96% das palavras, reconheceu 96% das letras. O que significa, às vezes, uma letrinha no meio, né? Uma letra a cada 10 palavras, entendeu? Que você já não consegue entender nada do texto. Então você tem que ler e redigitar. Isso é fácil fazer com o nome, porque é só o nome de uma pessoa e uma data e o número do prontuário, né? Mas com o texto inteiro não dá. Então está sendo feito dessa forma, né? E aí está aqui uma questão que a Rafaela colocou, com sistema de login e senha, porque era a proposta original. E ainda está em questão esse negócio de login e senha, que é um pouco para reproduzir digitalmente a lógica do termo de responsabilidade, né? Existem controvérsias já, se a gente não pode abrir sem login e sem senha, na linha do vai quem quer. Ué, mas como? Toda vez que alguém acessa, tem alguns dispositivos para fraudar, mas aí também para fraudar, você frauda até assinatura registrada em cartório, né? Está cheio de exemplo, né? Então, para fraudar, para não identificar qual foi a máquina que acessou. Agora, se a pessoa não tiver má intenção, se for uma coisa normal, você vai ter o registro do IP de quem acessou. Vocês sabem isso. Não, hoje é uma coisa comum na linguagem corrente já, inclusive, né? Então, o registro IP de quem acessou aquilo lá. Com isso, você já tem, você pode até pedir, por favor, se identifique, né? Mas não precisa ter uma senha e um login, porque isso significa restringir um pouco o acesso. E a gente quer restringir o mínimo possível o acesso, abrir o máximo. A lei nova nos ajuda nesse sentido, né? Bom, eu que ainda não, apesar de todos esses anos de trabalho, ainda tem 27 metros lineares que não estão disponíveis, porque é um trabalho, tem material que está sendo analisado ainda, perto de 1,1 km é pouco, né? Mas aí tem uma documentação administrativa, né? Tem documentos que não se encaixam em nada, que foram retirados e jogados. Teve uma edição desse acervo. Ninguém é ingênuo de achar que depois de passar pela Polícia Federal ele voltou incólume. Diz a lenda, isso eu não vi, colegas que já trabalharam no arquivo, que estavam no recolhimento, na chegada do acervo, diz que tinha acervo escrito informantes, abrir a gaveta, estava em branco, né, vazio, né, só tinha o nome escrito. Não sei se era gozação, porque o humor, né, pode ser de diversos tipos, né, vai botar lá informantes e não entregar nada dentro, né. Agora, de qualquer forma, tem coisa faltando, a gente sabe disso. Tem pastas que faltam documentos, tem pastas que tem a ficha e não tem a pasta, a gente não acha. Isso foi uma edição feita na Polícia Federal, provavelmente, né. Tem ainda a coisa sendo tratada, né. Agora vamos falar de Santos. Porque é importante falar dessa documentação de Santos, porque ela aponta, serve 5 minutinhos, ela aponta uma possibilidade muito interessante, que é localizar outros conjuntos documentais das delegacias de ordem política e social espalhadas pelo estado de São Paulo inteiro, né? Santos foi a ponta do iceberg. Como é que foi a história? Saiu num jornal, na rádio de Santos, um jornalista entrevistou um rapaz, que era um pesquisador, que disse que sabia que na Sexta de Inter, né, que é no centro de Santos, tinha um material do serviço secreto da época da ditadura militar. Foi assim a expressão. Então, uma coisa do serviço secreto, uma coisa do exército, um negócio do DOPS e tal. Dia seguinte, no mesmo dia, final da tarde, liga uma jornalista da Folha perguntando, caiu no meu colo a ligação, perguntando o que eu achava disso. Falei, não acho nada, eu quero saber o que é, porque eu estou sendo informado por você. Porque eu não sabia, ninguém tinha, né? Bom, no dia seguinte, saiu uma matéria na Folha dizendo, então, documento do serviço secreto fica em delegacia de Santos. Ligou o chefe de gabinete, aí a gente já, em 2007,
o arquivo saiu da Cultura e foi para a Casa Civil. Então nós somos parte da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Liga o chefe de gabinete da Casa Civil, na época o secretário da Casa Civil era o doutor Aloysio Nunes Ferreira, né, que todos sabem que foi militante de esquerda importante, lutou contra a ditadura era da LN, salvo engano, LN, né, e ele compreendeu o significado desse negócio, chamou o chefe de gabinete e disse: pede para o pessoal do arquivo ir lá agora ver. Aí liga o chefe de gabinete e falei: e aí, Laura, como é que é essa história de Santos? Eu falei: não sei, estou vendo o jornal agora. Você pode ir lá? Eu falei: pode, nós vamos agendar uma visita, tal, semana que vem, será uma sexta-feira de manhã. Falou: não, você não está entendendo, o carro está chegando aí para te buscar. Pega o pessoal da tua equipe para ver como é que é esse acervo. Então foi a Rafaela, eu e o diretor da área de preservação, descemos a serra, chegamos 2 da tarde, estava montado o circo. O delegado vermelho, que nem um tomate, o moço da OAB, Direitos Humanos de Santos, ele está dizendo que nunca torturou na vida, mas está mudando de ideia, né? Porque apareceu na matéria que ele tinha estado presente na sessão de tortura do Vlado, né? Não tinha nenhuma comprovação, mas estava lá na Folha. Assistiu a tortura do Vladimir Herzog e tal. E ele, uma fera, né? Delegado velhão, pela idade dava para perceber que ele devia ser um jovem funcionário da delegacia durante o período da ditadura militar. E teve canal de televisão, Tribuna de Santos, Estadão, estava um circo midiático razoável, né? E para ver o acervo, então a Rafaela, eu e o Marcelo fomos ver o acervo, olhamos e tal. Uma sala grande, devia ser mais ou menos metade dessa aqui, eu acho, né? Com os escaninhos de madeira até o teto, por sorte madeira, comido de cupim, porque comeu o escaninho, dá para ver ali, ó, mas não comeu o documento, muito pouco. Se fosse metal não tinha mais documento, porque daí o cupim vai preferir o papel. Mas a madeira era saborosa e ficou na madeira, né? E, detalhe, a sala ainda era usada, né? Que pese eles dizerem que era um arquivo morto no fundo, a gente achou coisa de 2009 arquivada, assim, clipping basicamente, né? Mas tinha, quer dizer, as pessoas não sabemos o que é isso aqui. E de repente apareceu uma sala cheia de documento no meio da delegacia. Todo mundo sabia onde ficava a tal da sala. Bom, vimos, tal, liga para o chefe de gabinete e falou: então, é o seguinte, vimos, tal, a gente tem que planejar a retirada disso. Acabei de falar com o secretário, vocês vão subir com isso agora. A gente estava num golzinho, não cabe. Essa sala não cabe num gol. Bom, resumindo a história, graças à dedicação da equipe, isso é um negócio que tem que ser destacado sempre. O arquivo consegue fazer muitas das coisas que faz, porque nesse departamento que eu faço parte tem uma equipe da melhor qualidade. A dedicação, assim, e ninguém é forçado a fazer nada, foi bem voluntário mesmo. A pergunta foi: liguei para o arquivo e falei: eram 4h30 da tarde da sexta-feira, programão de sexta-noite, né? Falei: estão indo 3 carros, vai quem quer. Quem não quiser, não precisa ir. Eu não preciso nem saber quem não quis ir. Só vou ver, se ninguém quiser, a gente vai ter um problema. Agora, mobiliza quem pode ajudar a empacotar o DOPS de Santos e subir a serra hoje mesmo. E a gente fez esse negócio. A última caixa foi colocada na quarentena às 3 horas da madrugada do sexta para o sábado, né? E conseguimos subir com todo o material. Eram 67 metros lineares de papel. É papel pra caramba, né? E, bom, petição de miséria, né? Porque cupim, toda sorte de... Dava uma aula de microbiologia aquilo lá, né? Assim, não, que tinha de inseto, de fungo, de negócio impressionante. Bom, esse acervo, ele é um pouco complementar do DOPS de São Paulo, e ele é muito... Mas tem coisas que são específicas dele. Até porque Santos é estratégico, não só por ser o Porto Vermelho, né? Mas essa tradição da resistência dos portuários, mas porque é entrada e saída, né? Então, por exemplo, a gente achou uma coisa lá, isso talvez interesse para você, Jair, que era uma revista em espanhol, né, dizendo Argentina, da ditadura argentina, orientando aos países amigos como combater a subversão, né? Uma publicação argentina, né, que estava lá porque é Porto, né? Tinha panfleto da campanha do deputado estadual Erasmo Dias, uma pilha também, né? Isso é coincidência. E agora, a gente achou um negócio inédito em termos de documentação histórica, que é uma foto 3x4 do capitão Lamarca de uniforme no prontuário dele, de Santos. Coisa que no de São Paulo não tinha. Parece preciosidade, mas é indicativo, é importante, né? Então tem coisa, a gente não cruzou, talvez agora que vai estar digital, a gente vai poder cruzar as informações. Mas tem coisas... tem uma coisa que é fundamental, que a gente não está tratando ainda. Isso é até da minha memória afetiva quando vim morar em São Paulo, porque eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul.
prontuário de porteiro e zelador, que eram os informantes do DOPS. O de São Paulo não tem nenhum. O de Santos tem uma coleção grande, que os porteiros e zeladores eram fichados para dar informações para as delegacias. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente encontrou isso no de Santos, não tem de São Paulo, como é que é o de Campinas? E o de Ribeirão Preto? E o de Araras? Onde é que estão esses documentos? Porque eles existem, né? A gente sabe que eles existem, né? Bom, o tratamento, só para... Inicialmente, tem que dar um destaque aqui, o apoio que a gente teve numa emenda parlamentar, né? Apresentada pelo deputado Adriano Diogo, e que foi acolhida pela secretária estadual de Defesa de Justiça e Defesa da Cidadania, doutora Heloísa, né, que acolheu a emenda e executou via Secretaria de Justiça, e isso possibilitou que a gente tratasse toda a documentação do DOPS de Santos em basicamente 8 meses, eu acho, por volta de 8 meses. Porque esse recurso, ele entrou não direto no Arquivo do Estado, mas ele entrou através da Associação de Amigos do Arquivo, que aliás é quem apresenta os projetos. É uma OCIP, né, que é grande parceira do Arquivo do Estado. Sem ela a gente não teria conseguido fazer metade do que a gente faz, né, tanto na compra de material, porque tem editais que você não pode operar através da administração direta. Marcas da Memória é um deles. Se o Ministério da Justiça quiser dar R$1 milhão para o Arquivo do Estado, não tem nem como, não tem mecanismo. Agora, pode dar para a associação, e que é operado da mesma forma que é o recurso público, prestação de contas pública, publicado em diário oficial, quer dizer, com a transparência que tem que ser, né? Mas que tem uma agilidade, porque a lei tem problemas aí, enfim, na questão da gestão. Então a gente conseguiu tratar esse acervo graças a essa emenda, né? Esse já tinha falado, né, o material, 115 caixas não diagnosticadas, né? Ou seja, tem um trabalho pela frente, grande, né? E nessa mesma toada teve o material da cidadezinha de Jaborandi, que é próximo de Ribeirão Preto, né? Foi uma denúncia, né? Um aviso de um professor da Faculdade de Filosofia de Bebedouro. É filosofia, né? Integrada, né? Faculdade de Filosofia Integrada de Bebedouro, né? Que tinha na fazenda de Jaborandi, isso foi em agosto de 2009, estou vendo aqui, né? Que tinha enfim, foi feita a denúncia, acho que no Ministério Público, né? E aí a Polícia Federal entrou na tal da fazenda, junto com a Rafaela e uma outra colega, né? Foram fazer uma diligência, deve ter sido emocionante, né? A diligência na fazenda. Aí já não tinha mais nada. Aliás, a casa que estava a documentação, moravam 2 funcionários da fazenda, um casal de idosos na casa, a casa estava arrumadinha e tal, né? Mas a documentação tinha ficado nessa casa antes. Uma parte tinha ido para a faculdade e outra parte estava na casa do professor da faculdade. Esse material todo foi recolhido para o Arquivo do Estado, está lá com a gente, né? Então, isso é um outro indício de que tem outros materiais por aí, né? Essa é a casa lá em Jaborandi. Essa foto foi tirada de quando encontraram o material, né? Isso não é da produção nossa, né? O pessoal lá. Bom, teve uma pesquisa que foi feita pela nossa equipe. Eu não recordo as cidades que você encontrou. O que era? Campinas, não? Campinas e Sorocaba. Ligaram para as delegacias e perguntaram: olha, quero saber se vocês têm documento antigo da época tal. Tem uma sala cheia aqui, né? Pois é. E então de alguma forma chegou até a doutora Gilda, né? Eu esqueci o sobrenome dela, doutora Gilda, lá do Ministério Público Federal, que instruiu o Arquivo de Estado, mandou uma recomendação, né? Inicialmente fez um pedido ao Arquivo do Estado sobre informações contra outros acervos. A gente respondeu isso, que já tinha pesquisa pronta, encaminhamos para ela, e como decorrência dessa resposta, foi exarada uma recomendação à Secretaria de Segurança Pública que esse material fosse recolhido, né? Está vindo a conta-gotas, né? De Sorocaba e de Campinas não veio nada, né? O que é um problema. Por isso a agilidade do secretário, o outro secretário que a gente teve, da Casa Civil, que está mais envolvido na questão, ela foi essencial para preservar o acervo de Santos, né? Hoje a gente está recebendo, né? Mas recebemos pouquinho. De Apiaí e Bauru foram pequenos conjuntos, né? Talvez, né, agora com a história da lei de acesso e tal, a gente receba um volume maior. Tenho esperança que seja assim, né?
Esses são basicamente os tipos de documentos, né? A gente tem de tudo um pouco. Tem aquelas coisas folclóricas, né? Tem baralho, óculos, faca, né? Tem microfilme em russo, né? Umas coisas, né? Mas, tirando o exótico, o mais comum é encontrar isso mesmo, né? O relatório, o fichamento, né? A pessoa sendo fichada, né? Livro, revista apreendida, material, né? Tem amigo meu que foi preso já no fim da ditadura, ele falou, pô, eu tinha um manifesto comunista todo grifado, eu quero de volta. Eu falei, não dá. Entendeu? Pô, mas era quando eu era jovem, é tão bonitinho, todo com a minha letrinha e tal. Eu falei, não, agora é documento público, né? Já não foi apreendida do Estado, né? E são exemplos, alguns exemplos, né? Tá aí o cavalo marinho, eu demorei para entender por quê, é o símbolo do DOPS. Vocês sabem, né? Você não sabe, eu conto. É porque o cavalo marinho ele está em todas as dimensões do mar. Ele sobe, desce, circula, né? Ele tudo observa, está presente em tudo, né? Então, esse é um famoso ex-presidente, né? Do Lula tem uma quantidade gigantesca de papel. Tem do Lula, do Serra tem mais de 1000 folhas, né? Um volume enorme. Da Dilma eram 700. Sei porque da Dilma eu lembro bem assim com um calo na mão, porque tinha um por um a xerox, porque confere com o original a pedido do advogado dela quando aconteceu a história da Folha, né? Então, materiais de toda a natureza, né? Fotos, né? De todos os períodos. A gente tem aí do integralismo, né? Ali é a Pagu ali? É, né? É. Não, do lado direito é a Patrícia Galvão. Aqui em cima, ó. Ali, ó. Não, que está de lado eu não tinha certeza se é, né? Tá aqui, ó, Patrícia Galvão. Não, a Olga Bernardo está aqui, né? Caio Prado Júnior. É isso. E para Obrigado. Eu só queria falar mais uma coisinha, assim, eu prometo que eu não abro mais minha boca, que outras ações que são desenvolvidas em relação e outros acervos além do DOPS, que o DOPS, a documentação pública está lá com a gente, tal, produzida pelo próprio Estado. Agora, aqui na CEDIC tem, por exemplo, o Fundo Clamor, que é fundamental para compreender o processo Hã? Desculpa, que vocês vão saber em breve sobre ele. Estou anunciando as próximas atrações, né? Agora, então vamos para um outro que eu acho que é importante destacar, porque é uma parceria muito bonita que está... Não vou falar do Clamor, então, a professora Luísa vai falar dele. Mas eu ia falar só uma frase destacando a importância do material, que está aqui na PUC, né? E tem um projeto que é chamado Brasil Nunca Mais Digital, que é desenvolvido... uma quantidade enorme de parceiros. Começou com o Arquivo do Estado, o Instituto de Políticas Relacionais, IPR, né? Armazém Memória e o Ministério Público Federal, PRR3, dirigida lá, que tem parte o procurador Marlon Weinchert. Começou com esse núcleo, agora já tem a PUC São Paulo participa, né? O Arquivo do Gahlen-Roth participa. A gente tem uma rede de parceiros em torno desse projeto, que é digitalizar, aliás, já foi digitalizado, são 850 mil imagens que o Arquivo do Estado produziu a partir dos microfilmes, 850 mil imagens dos processos que foram xerocopiados a partir dos processos do Supremo Tribunal Militar, né, que constituiu o Fundo Brasil Nunca Mais, que está lá na Unicamp. A gente digitalizou esse material. Então tem outras ações acontecendo, né? Então é muito importante a gente ter noção que essa dimensão do acesso ela é muito maior do que só abre e voltando ao que eu falei no início, né? É óbvio que esse trabalho ele envolve um primor técnico, né? O tratamento de acervo, preservação, digitalização tem que ter o rigor técnico. A gente prima por buscar esse rigor, né? Outras instituições parceiras e que também fazem ações semelhantes, você só vê o slide do arquivo do Pernambuco, o esmero com que as pessoas estavam tratando o acervo, desenvolvendo as embalagens e tal. Quer dizer, o primor técnico, a precisão técnica é essencial, mas os critérios de abertura não são técnicos, são políticos.
Isso é fundamental a gente entender. Porque nesse ramo tem gente que diz que informação é tudo igual, é tudo neutra, você organiza qualquer coisa na estante do mesmo jeito e não tem questão política envolvida. Isso é uma falácia. Né? E é importante, eu acho, que combater esse raciocínio, né? E é com isso que a gente vai construir, reforçar a cidadania e lutar contra o esquecimento, contra a amnésia social e em defesa da memória pública e da memória coletiva. Agora sim eu acabei.